De volta aqui na nossa programação da BMC News, a gente recebe agora o Raoni Rossetti, CEO da Melver, chegando na nossa programação. Muito bem-vindo, Raoni, sempre bom recebê-lo aqui na BMC News. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes. É sempre muito bom estar aqui na BMC. Raoni, queria começar falando contigo, né? A gente estava aqui num traçado de panorama com os nossos convidados, tentando entender toda essa movimentação, inclusive, da nossa Bolsa. Tem tido aí, né, a Bolsa Brasileira, um dos piores desempenhos do ano, comparado principalmente com os principais mercados do mundo. A gente até terminou o ano passado ali com um certo otimismo, vamos dizer assim, quando a gente viu aquele rally de fim de ano, mas as notícias só trazem cautela desde então. Você tem visto aí também este cenário mais desafiador, ruim, até que ponto, né, isso pode piorar para o nosso mercado? Tem luz aí no fim do túnel? Sem dúvida, Paula. O que está movendo a Bolsa de Valores brasileira neste momento são as questões políticas. A confiança do setor financeiro, do mercado financeiro, dos investidores, dos gestores para com Lula e Haddad sofreu uma série de abalos nesse começo de ano, né, começo de 2024. Notamos isso de uma forma simplificada com duas grandes variáveis. Câmbio, que disparou mais de 10%, e a taxa de juros, cujo ritmo de quedas ele diminuiu muito em relação às expectativas do mercado, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Copom nessa semana. E a principal desconfiança do mercado perante o governo é em relação à seriedade fiscal. Veja só, em menos de um ano do lançamento do arcabouço fiscal, as metas fiscais de 2025 e 2026, elas foram alteradas. Então, o arcabouço ele foi discutido por muito tempo e logo no primeiro ano as metas elas já foram alteradas. Qual foi o grande último acontecimento que deu uma chacoalhada no mercado, né? Uma chacoalhada para baixo, a percepção negativa? Foi a medida provisória 1227, aquela que tentou limitar o uso do PIS e COFINS. Trata-se de uma medida que ela afetou a indústria como um todo, praticamente todas as empresas, né? Uma tentativa do Haddad em compensar a desoneração de 17 setores da economia, dos 17 setores que mais empregam. E o que foi a grande movimentação que aconteceu, né, com a tentativa dessa medida provisória? Houve uma pressão muito forte da indústria, né, encabeçada pela Confederação Nacional da Indústria, né, da CNI, para segurar essa tentativa. Então, a grande preocupação do mercado, dos investidores, é o que mais pode vir, qual será a próxima tentativa do Haddad, a próxima tentativa do governo, e tentar, Paula, dar uma equilibrada na relação entre receitas e despesas. O arcabouço, ele prevê, a grande meta do arcabouço é fazer com que as despesas elas sejam menores do que as receitas. Logo no primeiro ano, um déficit de 230 bilhões, e agora, né, já dando uma empurrada no que havia sido combinado, apresentado para o mercado em 2025 e 2026. Né? Paula, se me permite completar, o que foi tentado até agora foram tentativas de maximização de ajuste na primeira linha, nas receitas. E essa agenda, ela se esgotou, na minha opinião. Então, para que a matemática ela funcione, né, receitas menos despesas ser positivo, né, ou pelo menos próximo de zero, o governo vai ter que mexer nos gastos. Isso envolve 3 áreas muito delicadas: saúde, educação e previdência. Por que elas são áreas muito delicadas? Porque isso vai mexer diretamente com a população. E a população ela vai sentir, se isso acontecer, de uma forma muito rápida. Estamos em 2024, o governo já está com olho nas eleições de 2026. Isso aqui traz a importância para os nossos ouvintes entenderem que existe uma diferença entre timing político e o timing do mercado financeiro. Ô, Raoni, você trouxe pontos importantes, até mesmo, né, quando você trouxe ali a questão do arcabouço fiscal,
o seu complemento já era até mesmo a minha próxima pergunta em relação ao limite, o teto ali de arrecadar mais, não se tem ali, né, espaço para mais arrecadação, de fato, todo este cenário acho que está obrigando o governo a ter que rever as receitas e despesas, não só pensar em novas arrecadações, só que isso também, por um outro lado, traz aí um risco de uma paralisia da máquina, né, pública, e é um ano, esse ano é um ano eleitoral, o governo já tem pretensões nas eleições presidenciais de 2026, você vê, né, que de fato, por exemplo, este arcabouço fiscal, a mudança já dessa meta fiscal para 2025, afetando a dívida, a gente olhando ali, né, a perspectiva de não conseguir frear a dívida como era o intuito anteriormente até do próprio arcabouço, isso vai deixando esse ajuste mais lento, o desafio ficando cada vez maior? Ô Paula, em termos sociais, o governo ele tem espaço para errar mais. Vamos lembrar da época do impeachment da Dilma. A Dilma ela chegou a ter uma rejeição absurda. Menos de 10% das pessoas elas aprovavam o governo da Dilma. Quando a gente fala em desaprovação do governo atual, salvo engano, a desaprovação está próxima ali de 50%, acho que um pouquinho acima. Ou seja, está muito longe do que a gente viu há poucos anos. Bom, e qual que é uma saída, então, chegando nesse seu ponto sobre o endividamento? Se não consegue cortar gastos, se não consegue fazer mais receita, o que o país pode fazer? Ele pode se endividar mais. Só que o endividamento, ele resolve uma situação curto-prazista e ele traz problemas lá para frente. Só que agora vamos falar sobre interesses político-partidários e reeleição para 2026. O que vale mais a pena? Né? Gostaria que todos os ouvintes eles refletissem sobre isso. A gente aumenta, estou falando numa perspectiva político-partidária com olho nas eleições de 2026, tá? O que faz mais sentido? A gente não dá uma notícia ruim para a população de que vai diminuir o orçamento com saúde e educação, ou a gente endivida o país, né? Tenta ganhar o PT, no caso, né? E os seus aliados. Eles não dão uma notícia ruim em termos de educação e saúde, tentam ganhar a eleição e jogam o problema para frente. Então, novamente, né, o que eu trago aqui é que o timing político ele é muito diferente do timing financeiro. Bom, são muitos pontos, né? Na verdade, em relação a essas questões políticas impactando a economia, eu queria tentar entender também um pouco da tua leitura, até porque essa semana a gente tem Copom, todo esse risco fiscal, inclusive, é algo ali que, com toda certeza, deve vir, né, até mesmo mais acentuado neste comunicado do Comitê de Política Monetária, que o mercado já coloca ali uma precificação, de fato, em manutenção, né, da taxa de juros neste patamar. A gente vê juro alto ainda, inflação desancorada, esse risco fiscal que a gente estava aqui comentando. Como que você está vendo, né, este conjunto de fatores interferindo na precificação dos ativos? Empresas mais sensíveis ao cenário doméstico tendem a ficar ainda mais pressionadas? Bom, o mercado está mais apostando numa manutenção da taxa de juros, né? Algumas poucas pessoas até têm uma pequena expectativa, uma expectativa de redução em 0,25 pontos percentuais, fazendo uma rodada pelo cenário internacional, né? Tivemos uma pequena queda de juros lá na Europa, cuja taxa de juros estava sem alteração desde 2019. Lá nos Estados Unidos, ainda há uma pequena expectativa de uma redução em setembro. Então, o Brasil, ele não fazer nada agora, está em linha com o mercado internacional. Os investidores que até 2026 tiverem interesse em algum movimento mais rápido da Bolsa de Valores, curto-prazista, eu recomendo tomar um pouco de cuidado, tá? Porque a gente está num momento político muito delicado. E vale lembrar que esse ano teremos também eleições municipais, né? Será que as eleições municipais elas fazem preço no mercado acionário? Sim, elas fazem. Por quê? Porque é o momento das pessoas, dos políticos, formarem, né, tentarem empoderar aliados no governo, ou melhor, na prefeitura de cidades estratégicas, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, né, Brasília. Isso faz com que a agenda de muitos políticos que estavam votando e negociando interesses da União, que a atenção deles se voltem para interesses e movimentos municipais, né? A gente viu aí o Lira
em desavenças aí com o seu aliado. Isso faz com que a atenção de questões nacionais, elas fiquem deixadas um pouco de lado. Então, esse ano, até outubro, novembro, é importante a gente trazer à tona, Paula, assuntos em relação às eleições municipais, porque elas já estão fazendo preço na Bolsa de Valores. Com toda certeza, Raoni. Olhando, né, indo um pouco mais para o cenário político e até mesmo esses impactos, a gente viu para os setores, né, a gente viu o setor ali de construção que teve até uma boa notícia na última semana com aquela questão da correção do FGTS, mas essa história em relação, né, essa preocupação dos juros pode atrapalhar este ímpeto aí de recuperação dessas empresas. O setor de construção, na sua visão, vai enfrentar ainda mais dificuldades, até mesmo estes que estão mais ligados à baixa renda, podem aí sentir este impacto? Muito bom, Paula. Você falou em baixa renda, acho que vale a pena a gente falar um pouco das diferenças, né, da alta renda, da classe ali intermediária, né, média renda e a baixa renda. A alta renda, ela tende a ser a menos sensível à taxa de juros. São pessoas que costumam dar uma entrada maior, fazem um financiamento, mesmo financiamento padrão em 30 anos, mas amortizam mais rapidamente. Então, a alta renda, como o Cyrela, são empresas que elas deveriam ser menos afetadas, na teoria. A gente viu o Cyrela sendo de R$25 para algo próximo de 19, 20 reais. Então, assim, a conjuntura empurra a empresa para baixo, mesmo a empresa sendo menos sensível a fatores como esse. Apesar de que tem a reforma tributária, que eu espero que ela seja finalizada, né, até o final desse ano. Quando a gente olha para a classe mais baixa, trata-se de um setor que ele vai ser assistido pelo governo. Eles até trocam o nome do programa, né? Casa Verde Amarela, no governo Bolsonaro, botou Minha Casa Minha Vida, agora em Lula 3, mas trata-se de um setor que ele vai ser assistido, mais ou menos assistido. Só que o que preocupa, Paula? Inflação, o que preocupa? Desemprego. Então, mesmo tendo subsídios para essas pessoas, né, que, em teoria, seria bom para as empresas que atuam nesse segmento, se as pessoas estiverem gastando mais para sobreviver, inflação mais alta, se o grau de desemprego aumentar substancialmente, né, há um medo, né, das pessoas aí em darem um próximo passo na aquisição da casa própria. E o setor, né, da média renda, aí ele acaba sofrendo de forma significativa também, né, por conta do desemprego, por conta do financiamento, juros altos, por conta da inflação. Raoni, olhando para commodities, né, assim, especificamente, o cenário também não está muito animador. A gente viu aí a China, né, com dados fracos hoje, já com revisões, inclusive, de crescimento para baixo por grandes instituições, preço do minério em baixa, petróleo também ainda em relação a muitas questões sobre incerteza de produção e demanda. Qual a tua visão para este cenário das commodities, os reflexos, inclusive, para os ativos por aqui, a própria desvalorização do real? Bom, vamos lá, né? Falando de China, a primeira commodity que sempre me vem à mente é o minério de ferro. A China é uma historicamente, uma grande importadora de minério de ferro. As exportações de Vale, cerca de 60%, precisamente 58, alguma coisa por cento, elas vão para a China. Então, a China importando menos, a Vale fatura menos, minério de ferro ele está caindo. Estou fazendo aqui um paralelo, né, de mineração e siderurgia, né? Então, em termos de mineração está a extração de minerais do solo. Então, extrai minério de ferro, mineração manda para a China. O que a China faz? Ela compra esse minério e aí vai para a siderurgia da China, que transforma esse minério em aço, né? Em uma série ali de ligas metálicas. Como ela está tendo uma demanda menor no consumo do que ela produz, e como as siderúrgicas elas têm benefícios tributários, o que elas fazem? Elas exportam isso para o mundo inteiro. Então, acaba também tendo uma pressão nas siderúrgicas brasileiras, ou seja, as mineradoras, né, isso do mundo como um todo, elas faturam menos, e as siderúrgicas, elas também são afetadas em virtude desse escoamento de aço que a China ela faz mundo afora, né? Muito disso por conta da crise imobiliária que a gente está vendo lá na China. Falando em petróleo, né, que eu trouxe